O que eu mais gostei no curta foi a cena da caixa, porque eu ajudei na produção, jogava areia na Elisa. E também porque a gente pensou em várias coisas e tem toda uma simbologia naquela cena. E também teve uma cena que não aparece no curta por alguns motivos técnicos, mas foi realizada no Parque da Juventude e tinha um homem que ficou atrás da gente lá, um maníaco, sei lá, e a gente ficou com muito medo, mas mesmo assim a gente conseguiu fazer de um outro jeito que ficou bem legal. Então, a ideia do cemitério foi uma coisa que todo mundo gostou muito e que achou que ia combinar com o nosso curta. Só que a gente pensou primeiro em gravar à noite, só que a gente viu que não dava, que o cemitério fechava antes, teve que ir de manhã mesmo. E a Elisa até foi de vestido no ônibus, todo mundo olhando pra ela, e foi pra lá pro cemitério, todo mundo junto. Mas chegando lá, é um clima muito tenso, porque é muito carregado lá. E a Elisa deitou no chão, ela andou por ali, e a gente viu umas tumbas abertas também, foi muito... Eu não gostei muito do clima. O coração também foi uma coisa muito difícil de achar. Eu fui em 3 açougues, eu procurei na feira, eu fui em um matador de porcos e ele não tinha o coração. A gente pensou em comprar coração de boi, só que era muito grande. A gente pensou em de porco, só que foi muito difícil. Daí eu encomendei no Mercadão, fui no Mercadão para encomendar. E eu andei no ônibus com aquele coração sangrando pra caramba, fedendo e todo mundo olhando pra minha cara. Mas tudo bem. Eu também costurei, lavei, cuidei do coração com muito amor e muito carinho. E o Du chutou ele. A mãe da Lê comprou as larvas e eu coloquei as larvas com hashi no coração. E a Lê também criou um laço muito afetivo com as larvas. Bom, né? Falar o quê? Falar da minha parte, né? Aquela parte do coração gostosa. Adorei morder aquele coração gostoso. Depois no domingo, que a gente fez no sábado, ter que comer churrasco em casa. Valeu, gente! A cena que eu mais gostei foi a cena da praia, porque acho que a gente aproveitou mais. Gostei que a gente ficou tirando foto depois, teve a corridinha final, que a gente foi até o mar. Aqui eu achei mais difícil, a cena mais difícil foi a cena da floresta, porque assim, a gente fez o sítio da Pri e foi difícil para chegar. A gente teve que regravar as cenas, fazer tudo de novo, a cena do coração todo, foi bem difícil. E pra mim ainda a gente teve que gravar uma cena que eu jogo a pétala, foi muito difícil, porque a pétala voava, a flor despedaçou toda, foi bem difícil. Eu vou falar da cena 1 que a gente fez na casa da Elisa. A gente fez depois da praia, quando a gente voltou e foi direto pra casa dela. Daí a gente teve a brilhante ideia de fazer uma parede de livros. E a gente teve que pendurar livro por livro com fita crepe e colando lá. O pai da Elisa falou que a gente era muito doida e maluca. E os livros começaram a cair. Daí a gente tinha que ficar socando eles. Tá, aí depois que a gente terminou todos os livros, a gente pensou, mas e agora? A Jaque não tá aqui, como a gente vai fazer a cena? Mas aí a gente pensou melhor e achou fazer a cena logo, senão a gente vai ter que fazer a parede tudo de novo no outro dia. Daí a gente gravou a cena com a Tati, ficou muito legal. E nós fomos embora. Eu, a Camila e a Pri de novo indo embora da casa da Elisa, às 9 horas, pegando o ônibus Carandiru. E a gente até fez um making off, né? De como que é a nossa volta, a gente sempre com aquela cara de assim, porque a casa da Elisa fica a 3 horas da nossa casa e a gente teve que ir 10 dias nas férias de julho. Então, o figurino, logo que a gente definiu a personagem, a gente já pensou no figurino dela, que tinha que ser alguma coisa especial, alguma coisa diferente. Então a gente foi e pesquisou algumas roupas vanguardistas e a gente achou esse vestido. Desse vestido a gente tirou uma base para poder tornar uma imagem em um vestido para Elisa usar. Então a gente foi na 25, pesquisou os preços dos tecidos, comprou os tecidos e daí começou, tirou medida, aí eu junto com a minha avó cortei o pano, a gente costurou. Daí a Elisa fez uma prova e tava
quase perfeito, tirando uns ajustes. Para que no dia da floresta a gente pudesse usar o vestido e ficar perfeito, com o movimento, com a estética do filme. E o cabelo também. O cabelo a gente pesquisou uns penteados e viu que o topete era assim, um penteado que combinava muito com o estilo, porque é uma coisa moderna. Uma das cenas que eu mais gostei foi da floresta, que foi no meu sítio. E as meninas ficaram até bravas comigo, que eu falei que ia demorar mais ou menos 1h30 de viagem. Mas no final acabou dando umas 2h30, a gente chegou tarde lá, o pessoal tudo com fome. E a gente sofreu várias aventuras, porque uma mãe se perdeu da outra. E chegando lá tava tudo lamacento e os carros tiveram que subir com a ajuda de um outro cara que tava lá no meu sítio. E eu acho que assim, o trabalho em si desse curta foi muito gratificante, porque todas as meninas assim, do nosso grupo, a gente não convivia muito junto uma das outras. Mas eu acho que com esse trabalho a gente passou as nossas férias inteiras juntas e todo dia de gravação foi um dia divertido, porque a gente fez com que todos os dias saísse altas risadas e todo mundo ficou feliz. Então, o curta, eu acho que tudo começou com uma empolgação imensa minha e da Kelly. E a gente nós fizemos o grupo, formamos e já no primeiro dia a gente já começou a organizar as coisas. Como vai ser, veio aquele monte de ideia que não foi usada. E aí, com mais cuidado nas séries, a gente foi dividindo quem ia fazer o quê, parte por parte, até as coisas começarem a surgir. Assim. E o curta passou por vários processos. Uma das coisas muito interessantes do curta foi que uma das nossas amigas, Tatiane, decidiu fazer a roupa, o figurino. Então, ela, assim, o figurino foi o que mudou totalmente o nosso curta. E a partir do figurino, a cena ganhava um movimento, vestido, balançava e tudo. Tanto que a primeira cena que a gente gravou foi a cena da caixa. Só que essa cena teve que ser mudada porque o vestido estava diferente. Então, a gente acabou refazendo essa cena. Além disso, teve a floresta, que foi a segunda cena que a gente gravou. A floresta foi uma cena que pra mim foi muito difícil, porque eu não sou atriz e não tinha nenhuma atriz no nosso grupo. Então, pra falar assim, vai você, Lisa, aí eu fui. E eu tive que repetir 10 vezes a mesma cena andando ali, várias vezes. E depois falaram assim, Elisa, agora você vai tomar um tombo. E eu tinha que sair correndo e caindo. E foi pra mim uma dificuldade imensa, porque no outro dia eu fiquei toda dolorida. A montagem do cenário foi uma coisa que a gente fez bem no começo. Demorou muito tempo, porque ele ficava caindo. Então a gente colava na parede e caía. Colava e caía. E as meninas tiveram que desenhar, desenvolver toda aquela cena. Outro momento muito ruim do curta, foi quando eu tive que deitar no cemitério várias vezes pra regravar a cena, porque nunca ficava bom. Então eu tinha que deitar naquele chão e levantar. E não foi o momento que eu gostei. Assim, mas o momento que eu mais gostei, sinceramente, é o momento da praia, que eu não tive que gravar nada, só via as meninas todas de preto, assim. Falei, minha mãe, no momento de não sofrimento. Aí foi o momento delas. O momento do coração também foi um momento emocionante, que eu não conseguia parar de rir com o Eduardo ali, segurando o coração. Foi um momento pra mim que foi emocionante. Todo mundo quis colaborar, todo mundo apareceu, quase todo mundo apareceu em todas as reuniões que teve, mesmo que não fosse pra gravar, mas ele sempre tava lá, todo dia na casa da Elisa, gravando, colando papel na parede, fugindo do Lucky, dos latidos dele. E eu acho que foi assim, foi muito gostoso pra todo mundo, né? Fazendo almoço também. E o que eu levei pra minha vida, assim, é que apesar de todas as experiências e talvez até alguns problemas que tenham aparecido durante as gravações, com os amigos a gente consegue resolver as coisas. A gente já fala da cena das borboletas, que aquelas borboletas que vocês viram foram cortadas uma por uma. A gente pegou os papeizinhos, fez o molde, desenhou, cortou e ainda arrumou uma por uma, bonitinha, para elas ficarem todas perfeitas.
Aí eu e a Bruna, a gente pegava cada borboleta e ia aperfeiçoando. Aí a Elisa pegava da nossa mão e tirava, falando que a gente era doido. Por isso, se algumas estão meio tortas, é porque a Elisa não deixou a gente arrumar. Porque a gente ia cortar uma por uma. Quantas borboletas tinha? Umas 100 e pouco. Só isso? Não, tinha Tinha mais. 300. É, umas 300. O quadro tá lá, foi a gente que fez. É. E deu muito trabalho. E a gente demorou um tempão pra não aparecer. Isso é muito triste. O nome do curta foi meio que problema, assim, pra gente no começo. No final, na verdade. É, porque a gente foi deixando pro final, porque a gente falava, o nome é por último, até que chegou no último dia, quer dizer, último dia não, na última semana e a gente não tinha o nome ainda. E a gente tava enlouquecendo. Eu fiz muitas pesquisas do nome, eu ia dando sugestões de hipnose, onírico, várias coisas, só que nunca era aceita. Psique, mas até que no momento que eu tava pesquisando sobre ilusão de óptica, essas coisas, eu cheguei em um nome quase perfeito. Que era como que era? Pareidólia. Pareidólia, Nos né? 13. Pareidólia. Só que como vocês podem ver, não fica muito bom de falar. E dá uma enroladinha na língua. É. Então, a gente a Kelly deu a sugestão de colocar apofenia. Que É uma doença que as pessoas acham ligações aonde não tem. Então elas fazem algumas conexões que não existem, na verdade. São mera coincidência, mas elas acham que tem alguma coisa relacionada. Pareidólia era um tipo de apofenia, só que era só com imagens e sons, onde a pessoa via coisas onde não tinha, ou via coisas onde não tinham falado nada. é que nem você ver um rosto em algum lugar ou coisas do tipo. E a gente achou que esse nome ia ficar perfeito no nosso curto, porque no final nada tem sentido, que é a proposta do surrealismo. Mas na verdade, só que as pessoas quando assistem começam a fazer várias Conexões. colocar muito sentido e juntar tudo, onde na verdade talvez nem tivesse, ou tenha, não sei.